vezes sonhamos voltar os meus talentos, mas isso não é país pra mim. Eu ouço a sua voz. Eu
que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Nesse mesmo espírito, feche seus olhos. Nesse mesmo espírito de adoração. Oh, eu sou Deus que cuide, sou Deus passos, quando tem sido acusações contra ti, mas o Senhor me levanto, e te escondo, eu te escondo e cuido de ti. Quantas vezes tu pensaste em desistir e afastar de mim? Eu que te erguei, eu, Senhor teu Deus, me baixa e mas o Senhor é Deus que abre portas. Senhor Espírito Santo, nessa noite, toca cada um dos teus filhos, Senhor. Essa noite transforma a vida, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, os irmãos que nos visitam, Senhor, derrama uma unção nova sobre eles. Senhor, derrama mais de ti sobre eles. Toma mais de nós e nos dê mais de ti, Senhor. Toma mais de nós e nos dê mais de ti, Pai. Que a nossa razão de chorar seja pela tua glória. Que a nossa razão de chorar seja por causa da tua presença. Que enche toda a casa, Pai. Oh, papai, aleluia, Senhor. Obrigado pelo teu mover, Senhor, sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, transmite essa palavra, porque de mim eu nada tenho a oferecer aos filhos. Senhor Espírito Santo, que nessa noite, em nome de Jesus, não permita que eu te atrapalhe. Libera tudo que o Senhor tem de liberar sobre a tua igreja, Pai. Enche cada um e renova os vasos, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje com a armadura renovada, em nome de Jesus. Aleluia. Aplaude o Senhor, glorifica Ele. Aleluia. A presença de Deus é muito forte nesse lugar, irmão. É muito forte, o Senhor tem
feita, Pai. Amém. Aleluia. Abra a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 6. Abra, pode se assentar um pouco. Amém? Pode se assentar. Abra em 2 Samuel 6. E segura aí, mantém tua Bíblia aberta. Amém? Eu vou convidar a Tainara aqui, irmãos, só para ela dar um breve testemunho, para que o Senhor venha edificar. Eu não combinei nada com ela, tá? Para que o Senhor possa edificar a sua e a minha fé. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode falar primeiro, pode falar o Cumprimento a todos, papai, Senhor. Amém. Glória a Deus. Para falar da primeira, foi logo no início que abriu aqui o ministério. Eu vim com muita dor para cá. Eu tinha visto meu pai, isso me gerou muita dor, porque eu não conseguia dormir, eu girava, estava rolando na cama de dor. E eu não comentei nada com ninguém, simplesmente vim. E eu estava sentada na segunda fileira, e na hora que ele falou para a gente ficar de pé, eu olhei para minha tia e falei, nossa, agora está mais difícil, porque dói mais. E aí eu de olho fechado, orando, eu senti como se tivesse alguma coisa entrando dentro de mim e mexendo, justamente onde eu estava comigo. E quando eu abri os olhos, o pastor estava direcionando sem eu ter falado nada. E de lá para cá, eu, claro, né, como eu não senti, mas aquela intensidade, aquela força, eu nunca mais senti. Foi a última vez que eu tive aquelas dores, né, por completo. E a última vez, o Senhor nos orou para mim aqui, ele foi assim, né, porque para poder encher. E quando a presença do Espírito Santo é tamanha na nossa vida, a gente não consegue ficar de pé. Então, isso eu tenho vivido isso na minha vida. E é uma experiência que a gente não consegue ficar de pé, a gente sente tudo como se estivesse com fogo, né? Que é o fogo da unção. Então, assim, o que a gente precisa é estar firme, porque maravilhas acontecem no nosso meio, na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, igreja? Primeiro, né, sejam bem-vindos os irmãos aí que nos visitam. Eu creio que vocês vão sair daqui muito satisfeitos com o Senhor, pelo que o Senhor vai fazer ainda até o fim desse ano. Amém? Eu pedi para a Tainara dar esse testemunho. Eu sei que não foi só esse, tem muito mais. E sei também que não vai ser o último. Sabe por quê, irmãos? Quando nós decidimos andar debaixo da unção de Deus, algo forte acontece. Quando nós decidimos andar debaixo da unção de Deus, a nossa vida é transformada, meus irmãos. Sabe por quê? Você não ora mais como você orava antes. Você não lê Bíblia como você lia antes. As suas atitudes, elas são transformadas pelo poder da unção que o Espírito Santo derrama sobre a tua vida. E eu coloquei um tema no Instagram, coloquei um soldado de armadura e uma espada. E eu coloquei, não lembro bem, acho que eu coloquei assim, se defendendo com a unção. Porque quando nós estamos debaixo da unção de Deus, pode levantar o exército que for, tu não precisa abrir tua boca, tu não precisa levantar o teu braço, porque quem brada a teu favor é o Senhor. Porque quando você está debaixo da unção, não tem enfermidade que te derruba. Quando você está debaixo da unção, o Senhor ele transforma todo o cenário a teu favor. Hoje eu já estava meio cansado. Nós mexemos aqui, arrumamos a lâmpada, arrumamos placa, arrumamos
monte de coisa aqui, e chegamos em casa e fizemos outras coisas, e tomamos banho correndo e voltamos. Mas eu sempre digo assim, debaixo da unção, as coisas mudam. E no nosso tempo, é assim, ó. O Senhor, Ele está aqui. A presença dEle é real. A presença do Espírito Santo é real. Mas o que muda, o que transforma é a unção sobre a tua vida. Porque existem pessoas que só sabem falar assim, eu senti a presença de Deus. Mas como assim? Ah, eu chorei. A palavra foi muito boa no meu coração. É muito pouco falar que a palavra foi boa e que se emocionou. Você se emocionar é muito fácil. Agora, se andar debaixo, sentir a presença do Espírito Santo tocando em você, movendo com você, é outra coisa. É diferente. É diferente. Quando nós movemos debaixo da unção, o Senhor Espírito Santo, ele muda, transforma o nosso pensamento, ele te torna sensível às coisas espirituais. Está em Samuel 6, 2 Samuel 6, amém? Pode permanecer assentados. Diz assim, ó, o título, às vezes o seu título pode estar diferente. O meu diz assim: Davi traz a arca para Jerusalém. Glória a Deus. Davi traz a arca para Jerusalém. Sabe por quê, irmãos? Naquela época, olha só como que Davi era esperto, inteligente. Naquela época, aonde a arca da aliança estava a presença de Deus. E quem carregava a presença, quem carregava a arca, não perdia uma batalha só sequer. Você consegue ligar os faros? O que eu estou falando que devemos andar debaixo da unção? Porque hoje você é a arca. Hoje você tem que carregar o que é de mais precioso, que é a unção do Espírito Santo. Amém? A presença, irmãos, não se deixe enganar. Entenda bem o que eu quero dizer. A presença está no ambiente. A presença está no ambiente. Mas as manifestações só vai acontecer se você estiver carregando a unção. Glória a Deus. Por que Elias orou e desceu fogo do céu? Um só homem orou e desceu fogo do céu. E do outro lado, 450 profetas de Baal gritavam, oravam, faziam de tudo e não acontecia nada. Primeiro, que o Deus verdadeiro estava com Elias. E segundo, Elias era portador da unção. Fala para quem está do teu lado. Elias era portador da unção. Só para você entender. Diz assim, ó. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre eles, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-a da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca.
Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau, de paia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Amém, meus irmãos? Só até aí. Eu quero que você entenda que aqueles homens, Davi, com mais aquele tantão de pessoas, eles se alegraram com a arca. Eles se alegraram a ponto de ajuntar instrumentos e cantar louvores e adoração, porque eles sentiam-se alegres. Eles se sentiam alegres, felizes. E não era uma coisa momentânea, não. Era uma coisa contínua. A alegria deles era contínua. A alegria deles não é como a alegria do mundo aí fora, que só tão felizes quando está todo mundo junto bebendo, fazendo churrasquinho. Só tão felizes quando está com dinheiro no bolso. Só tão felizes quando ganha algo aí fora, ou compra um carro, uma moto. Mas eles estavam felizes o tempo todo que a gente vê. Eles se alegravam, pulavam, dançavam com a presença da arca, porque a presença de Deus estava junto. Glória a Deus. E era uma alegria permanente, irmãos. Era uma alegria permanente. Tem pessoas indo em cultos e na hora chora, sente uma emoção. Mas quando você sente a presença, a unção de Deus, é algo diferente. Quando eu subia aqui para esse altar aqui, eu pegava fogo aqui. Mas eu sei de onde vem, eu sei a origem dele. Eu sei a origem de onde vem essa unção, a origem de onde vem todo o fogo santo, o fogo pentecostal, diferente de fogos que a gente vê aí fora. Então, para nós sermos portadores da unção, mudar o ambiente, mudar o viver, mudar esperança, é preciso estar debaixo da unção, irmãos. Eu fiquei um pouco chateado hoje, por mais que a gente fale assim, não dá ouvido não. Mas eu só, por um lado, eu fico triste pelas pessoas que eu escuto. E por outro, eu fico feliz porque eu estou incomodando. Então, o que acontece? Quando você passar a carregar uma unção real, uma unção poderosa, muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai transformar na sua vida. Mas as perseguições vai vir. As calúnias vai vir. A difamação vai vir. As pelejas vão vir. Mas a real, vale a pena passar tudo isso. Vale a pena você ser criticado, vale a pena as pessoas, como se diz aí, meter o pau em você. Vale a pena. Davi é tão criticado, mas o Senhor fala assim, Davi é segundo o meu coração. Davi é tão pecador, mas o Senhor fala assim, ó, Davi é segundo o meu coração. E quando Davi olha, ele fala, Senhor, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. A oração de Davi é assim, Senhor, o que adianta eu esconder no mais profundo do abismo se lá tu estás? Que adianta eu subir na maior altura se lá tu estás? Significa o quê? Não tem para onde correr. Não tem para onde se esconder. E aqui Davi resolveu trazer a arca, porque ele sabia que se a arca tivesse ali, a presença estava. Aonde a presença está, você não perde uma batalha. Moisés, vendo o povo guerrear e o povo perdendo, aí Moisés levantava a mão e começava a orar, e o povo começava a ganhar, mas por ser uma peleja muito grande, os braços se cansavam, e de acordo com os braços baixavam, o povo de Israel perdia as batalhas. Então veio lá
o veio Arão e veio o outro e colocaram pedras sobre os braços dele e seguraram para cima, para ele não baixar, e assim eles venceram a batalha. Porque os braços deles se manteve. Naquela época, o braço dele se manteve. Hoje, o que nós precisamos manter é o nosso espírito. Quando os outros falam assim, onde está teu coração? Está falando do teu espírito. O teu espírito está no Senhor. Lá Moisés erguia a mão, mas aqui eu quero o meu coração, meu espírito, Senhor. Meu espírito está em ti, Pai. Para carregar essa unção. Primeira coisa, a gente tem que atrair a presença. Porque se não houver a presença de Deus, não tem como haver unção. Não tem como haver unção. Puxa. E a palavra diz que puseram a arca do carro novo. E os filhos de Abinadab a guiavam. E quando eles guiavam, Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor. Eles faziam festa a caminho. Faziam festa a caminho, porque eles sabiam que para eles tudo ia ficar melhor. Que dali por diante não ia perder batalha. Eles sabiam que por ali em diante a presença de Deus ia tomar o ambiente. É o que eu falo, irmãos. A nossa oração tem que ser: Senhor, toma mais de mim e me dê mais de ti. Toma mais de mim e me dê mais de ti. Mas isso tem um preço. A unção tem um preço. Você não precisa carregar a unção só porque vai estar aqui em cima pregando. Mas você precisa carregar a unção para mudar o ambiente da tua casa. Você precisa mudar o ambiente do teu trabalho. Você precisa mudar o ambiente aonde você estiver. Moisés, eles levantavam o acampamento e andavam. Onde eles paravam e montavam de novo as tendas. Moisés chegava na porta, a nuvem da presença chegava e estacionava. E o Senhor falava com ele. Hoje nós estamos começando, vai ser o primeiro domingo que nós vamos estar falando sobre filhos da unção. Mas o que é isso? É a gente carregar a verdadeira unção. E a verdadeira unção é a que cura, a que liberta, a que transforma. A verdadeira unção é a que tira aquele trauma lá do passado que está preso no coração um tempão. Às vezes, para quem achar que eu estou... Vocês foram embora antes, não foi, daquele moço certo? Não. O seu pessoal foi, não foi? Foi. Após vocês irem embora, vocês viram o moço cego naquele dia? Ah, mas não vieram nesse dia. Eles vieram. Não. Você passou o caso do ano? Não. Eu sei que muitos foram embora. E eu orei assim para todos aqui, inclusive para o pastor, para o casal de filhos e para os dois que vieram com eles. No final, já tinha orado, o pessoal tinha tomado cafezinho, já estava saindo. E esse moço, o Adriano, ficou na porta. Eu chamei ele de volta, o Espírito Santo me incomodou. Eu chamei ele de volta e orei para ele. E a unção que estava sobre a minha vida deu vista a ele. A unção, quando tocou nele, ele voltou a enxergar do olho do lado direito. O olho do lado esquerdo era totalmente paralisado. Ele voltou a funcionar. Não voltou a ver, mas voltou a funcionar. Porque era todo parado, não mexia, voltou a mexer. Eu creio que o Senhor está trabalhando na vida dele. Então, essa é a certeza que nós temos de Deus, e a unção está sobre a nossa vida. Então, o que eu quero dizer? Vamos ter aqui 7 domingos dos filhos da unção, para que você aprenda a carregar a unção. Aprenda a carregar a unção. A unção é assim, ó. Quando você adquire ela,
você tem que cuidar. Quando você adquire ela, você tem que cuidar daqui. É como se você carregasse água por uma conchinha. Se você deixar o dedo abrir, escapou. Quando você abre os dedos, ela pode escapar. Então aqui, quando Davi corre para buscar a arca, ele vai com toda certeza que a presença ele está ali. Hoje, com toda certeza que nós temos, aonde nós que somos filhos de Deus, aqui não tem ninguém convertido. Fala para o teu irmão, nós não somos convertidos, nós somos filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? O convertido ele entra e sai. O convertido ele entra e sai. Mas o filho ele permanece. Não estou falando de permanecer aqui nesse tempo, não. Eu estou falando de permanecer na presença de Deus. Eu estou dizendo de abrir mão de tudo para estar na presença. Eu estou dizendo de ter mais intimidade. Porque quem conhece melhor o pai do que os filhos? Um vizinho não conhece melhor o seu pai do que você. Um primo não conhece melhor o teu pai do que você. Mas você conhece o teu pai porque você é filho, você convive. E quando você é filho, convive, mora junto, você conhece as fraquezas, conhece as partes fortes, conhece o entendimento, até que ponto, a força, o ambiente. Então, você não é convertido, você é filho. Filho. E eu tenho orado ao Senhor, falei, Senhor, eu não quero ninguém convertido, eu quero filhos. Filhos que te adorem em espírito e em verdade. Filhos que busquem a tua presença verdadeiramente. Aqueles filhos que quando a unção descer sobre eles, e eles passaram a manifestar a unção, curar as pessoas, libertar, que eles não venham se vender por dinheiro, não venham se trocar por nada. Porque aquele que é filho, irmãos, ele não negocia. Lembra quando Jesus entrou à igreja, ao templo, e lá dentro eles estavam fazendo comércio. E é o único relato que eu vejo que Jesus chega e joga tudo para o alto, que ela está fazendo a casa de meu pai com covis de ladrões. Quis dizer, você está virando bagunça aqui por quê? E Jesus diz a Bíblia que ele ainda deu um chicote. É a única passagem que eu vejo isso acontecer. Sabe por quê? Tem hora que a gente precisa se impor. Tem hora que você precisa se levantar e falar, eu sou filho. E aqui não. Tem hora que você tem que se levantar e o inferno tem que se dobrar diante de ti, porque você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Irmão, se a gente lê bem essa palavra, ela pode nos levar a uma emoção. Mas o que eu quero hoje é que o Senhor te leve muito mais além do que uma emoção. Eu quero que o Senhor te leve muito além de um entendimento humano. Eu quero que você hoje, tenha uma experiência sobrenatural. Tem coisa que o pai só dá para o filho. Tem coisas que o pai não dá para qualquer um, não. Tem coisas que o pai só vai entregar nas mãos daquele que é filho, daquele que anda juntinho com ele. Amém? E uma dessas coisas é a unção. Uma das coisas que o Senhor quer liberar para nós, mas a gente tem que estar preparado, receptível, é a unção. Irmãos, se Sansão tivesse dado valor à unção que estava sobre a vida dele, ele não tinha tocado em nada nenhum. Se Sansão tivesse dado valor à unção que estava sobre a vida dele, ele não tinha se prostituído. Para você entender, quando os soldados chegaram e falaram assim, Elias, você vai descer com a gente agora. Eram 100 soldados. Preste atenção nisso, eram 100
soldados, e ali tinha filho, ali tinha primo, ali tinha pai, tio, tinha pai de família, eram 100 soldados, eles só estavam cumprindo ordens, porque eles eram subordinados do rei Acabe. Eles simplesmente estavam fazendo o que o rei mandou ao capitão, o capitão mandou para o general mandou, e estavam cumprindo ordem. Vai lá e traz Elias aqui. Mas o rei, ele sabia a unção que Elias carregava. Tanto é que ele não foi pessoalmente. E quando aqueles homens chegaram, falou: Elias, tu vai descer com a gente agora. Aqueles homens estavam cansados já, de repente, o tempo de trabalho já estava acabando, eles não queriam fazer serão. Falou: Elias, tu vai descer. De repente não eram nem homens ruins, mas estavam cumprindo ordem. Elias, tu vai descer. Eles: não vou não. Elias, tu vai descer. Ah, é? Senhor, manda fogo do céu agora. Consumiu todos eles. Virou cinza, porque Elias portava uma das maiores unções que relata na Bíblia. Uma das maiores unções Elias carregava. Tanto é que Eliseu falou assim: Elias, antes de você ir, eu quero algo seu, eu quero carregar essa mesma unção que você carrega. E quando veio o redemoinho e separou os dois, Eliseu estava agarradinho com ele. Onde ele ia, Eliseu ia atrás. E aí veio alguém de redemoinho e separou os dois. E quando ele foi pego pela carruagem de fogo, ele lançou o quê? Hein? A unção. Mas a unção estava onde? Elias arrancou a capa no ato profético. A unção que importava, a unção era Elias, não era a capa. Mas no ato profético ele arrancou, porque aquela capa ele jogava, o mar abria e ele atravessava. Aquela capa ele levantava e orava, o fogo descia. Ele lançou daquela capa. E Eliseu se agarrou a ela. E Eliseu falou assim: eu quero porção dobrada desse espírito, dessa unção. E Eliseu passou a operar maravilhas também. Eliseu passou a fazer muitas coisas, mas a unção ela é perigosa. Sabe por quê? Lembra que Elias virou e mandou fogo e queimou 100 soldados? Eu vou te contar outra. Quando Elias já estava com o pai. Quando Eliseu estava a caminhar, eu quero te dizer, antes de eu falar isso, eu quero te dizer uma coisa. Não era só Eliseu de sucessor e de aprendiz, não, havia outros. Mas sabe por que Eliseu pegou a capa todinha para ele? Porque ele gerou aquela intenção no coração dele. O coração dele, o todo o tempo que ele andava atrás de Elias, o tempo todo que Eliseu andava atrás de Elias, ele gerava um desejo de ser usado da mesma forma. Fala para o teu irmão assim: a unção que a gente respeita e admira, a gente atrai. Só por isso. Então Eliseu, ele andava o tempo todo auxiliando Elias e gerando dentro dele: eu vou ser tão usado quanto esse homem, eu vou ser tão abençoado quanto esse homem, eu vou carregar a mesma unção que esse homem carrega. Ele gerava dentro dele. Então eu quero que você entenda que para você carregar a unção, você tem que gerar o desejo dentro de você. Para você ser um portador da unção de Deus. Isso não é conto de fada, não é continho de Papai Noel, nem de coelho da Páscoa. Isso é real para quem acredita, para quem crê e para quem tem sede e fome. Então o que acontece? Você entendeu que tem que gerar o desejo dentro de você. Essa partezinha que eu disse, de gerar dentro de você o desejo, a intenção, guarda ela aí. Guarda ela para o final.
Então, Eliseu passando, subindo assim por um trilho, alguns jovens, olha o que a unção faz. Alguns jovens começaram a debochar dele, chamar de calvo, de careca, está escrito na Bíblia. Debochar. E como eu disse, que os filhos conhecem a fraqueza, essa era a fraqueza. Começaram a fazer bullying, né? Bullying, fala. Começaram a fazer bullying com ele, dizendo no tempo de hoje. E um homem que jejua, um homem que ora, não tinha tempo para brincadeirinha, não tinha tempo para perder, tinha que fazer a obra de Deus. E aqueles jovens andando atrás dele, debochando dele. Ele gerou uma raiva no coração dele contra aqueles jovens. E através da unção apareceu 2 ursas, estraçalhou todos eles. Está escrito na Bíblia. Estraçalhou todos eles. Por causa do quê? Da unção que ele carregava. Quando Ananias e Safira, eu quero que você ligue as coisas, eu quero que você depois pegue a tua Bíblia em casa, estude sobre isso. Quando Ananias e Safira venderam uma propriedade, e veio primeiro um e depois o outro, e primeiro veio um e falou assim, que vendeu por um preço menor. E Pedro, indignado, falou: como assim? O meu espírito foi com você. Quer dizer, o Espírito Santo estava lá e não viu tudo. Você está mentindo. E por ele mentir ao Espírito Santo, aquilo que Pedro endureceu o seu coração, ele caiu fulminado. Em seguida veio a mulher, mentiu. A mesma coisa aconteceu. Por causa de quê? Da unção. Por que aqueles 100 homens foram mortos por causa da unção? Por que os garotos foram estraçalhados pelas ursas? Por causa da unção. Por que Davi, um garoto ainda novinho, conseguiu pegar um urso e rasgar ele no meio, abrindo a boca? Porque a unção que havia sobre ele. Por que Davi fez isso também com o urso? Por causa que a unção do Senhor estava sobre ele. E em seguida, depois, ele fez isso com Golias. Ele só tinha 17 anos. E derrubou um gigante, um homem preparado para a guerra. E Davi venceu. Davi era guerreiro? Não. Carregava a unção. Às vezes a pessoa que vem é curada, é transformada, é liberta. Porque eu sou Deus? Não. Eu só carrego um pouquinho da unção que Ele permite. Um pouquinho da unção que Ele confia a nós que somos filhos tão pequenos, tão limitados, tão pecador que nós somos. Mesmo assim o Senhor te ama e te chama de filho. Mesmo assim Ele concede a você um pouquinho da unção do Espírito Santo, para que o nome dEle seja glorificado. O nosso tempo está acabando e eu espero que você tenha entendido essa primeira parte. Então, para carregar a unção, a gente precisa gerar o desejo, a intensidade dentro do nosso coração. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, você vai receber essa unção aqui hoje. Só que essa unção, você nunca vai receber aqui a unção de descer fogo, queimar e matar os outros como Elias. Porque nós estamos numa nova época. Mas você vai receber uma unção com a qual você vai poder curar, com a qual você vai poder transformar. Uma unção com a qual o ambiente onde você entrar, o ambiente vai transformar. Eu fui fazer um serviço para uma pessoa. Todos que encontraram comigo falaram assim: cuidado com essa mulher, vamos se dizer assim, a própria serpente. Essa mulher é uma cobra. Todos falaram isso, todos. Quando eu entrei na casa da mulher,
A mulher faltou pouco me colocar no colo, queria fazer café, um monte de coisa. Ela falou assim, não, vocês são tão bonzinhos, eu nem conversei com ela, como é que ela pode falar que eu sou bonzinho? Nunca tive com ela, não conheço. Então, o Senhor falou assim, resultado da unção. Aquela pessoa que te persegue tanto, quando você estiver carregando da unção, aquela pessoa que tanto te critica, ela vai querer vir te seguir. Por quê? Por causa da unção que você carrega. Uma pessoa que falou mal de você a vida inteira vai chegar e vai te pedir perdão, porque vai falar assim, eu vejo algo diferente de você. O que é? É a unção que você carrega. Irmãos, para a gente não passar muito do horário, eu já vou começar devagarzinho. Então é o seguinte, para você carregar essa unção, você precisa liberar o teu coração de tudo e de qualquer coisa que seja mágoa, rancor, raiva, desejo de vingança, desejo de ser melhor do que o outro, aqueles desejos de querer ter o que o outro tem. Eu gosto de andar assim, ó, desse jeito que eu estou. Mas se eu vir ali o terno do irmão muito bonito, vou ficar assim, não quero ter o terno que ele tem. Querer, tipo assim, querer ser o olho. Não, o irmão está muito bonito, quer gravar igual, querer ter o que ele tem. Isso tudo atrapalha. Isso tudo atrapalha. O Senhor conhece o nosso andar, o nosso caminhar. Né? A única coisa que eu posso querer muito ter o que ele tem é Deus. A unção que ele carrega, eu quero ter também. Beleza. Mas nunca invejar o que ele possui, nunca invejar o que ele veste, a casa. Então, para sermos portadores da unção, eu preciso recolher toda a pedra para que aconteça. Lázaro só saiu para fora porque a pedra foi removida, porque senão Lázaro não saiu. Então a gente precisa tirar tudo, lavar e começar de novo. A gente precisa agir como uma criança. Eu sempre digo isso. Nós temos que ser como uma criança. Se quer carregar unção, tem que ser como uma criança. A criança, você dá uma palmada e ela corrige, ela não guarda mágoa de você, ela pula no teu colo, te beija, te abraça. Uma criança te pede algo, você não dá, aí daí a pouquinho ela já esqueceu. Agora, se você pede algo a uma pessoa, a pessoa fala que não, você guarda tudo pro resto da vida. Você pede algo ao teu patrão, ele fala que não, você já vira assim quando ele precisar de mim. É tudo coisa que a nossa natureza atrai essas coisas. Mas quando a unção entra, vai atraindo coisas que nos direcionam a Deus, ao amor, às coisas de Deus. Você entende isso? Eu quero que... outra coisa, rapidinho para mim pular. Está sendo tudo muito resumido, mas eu quero que você entenda. Existem caminhos de você receber unção. Existem caminhos sim para você receber unção. Mas caminhos que vai levar tempo. Caminhos com o qual você vai subir. Não estou falando que você recebeu unção, que não tem que fazer isso não. Tem que fazer para fazer crescer e para fazer você ir muito além. Você precisa jejuar, você precisa ler Bíblia, você precisa orar. A oração, o jejum, leitura da palavra tem que andar tudo em comunhão, tudo coladinho. Pai, Filho e Espírito Santo, tem que andar tudo junto, agarrado. Então eu quero dizer o seguinte, resumindo, para você receber essa unção tão rápido, para não ter que ficar 10 anos subindo um monte, descendo um monte, subindo um monte, descendo um monte, e buscando, e orando, e ficando 40 dias de jejum. Temos que fazer? Temos sim. Mas existe um caminho. Vocês lembram como que Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito? Porque Elias lançou sobre ele a capa. Ele recebeu porque o coração dele estava pedindo muito aquilo de Deus. Ele queria muito aquilo. E foi concedido.
da igreja de Jesus, Saulo de Tarso. Aquele homem, ele pegava o cristão dentro de casa, arrastava para fora o crente, espancava, e a palavra diz que ele respirava ameaça de morte. Ele queria lá, pediu cartas, ele tinha legalidade, ele chegou lá, pediu cartas, a escrever cartas, dando autorização para ele pegar e matar os cristãos, aqueles que seguiam Jesus. Aí o que aconteceu? Ele caiu do céu, ficou lá na casa do Simão Curtidor. Olha como que ele foi transformado tão rápido. Sabe por quê? Porque o Senhor falou assim para o profeta: vai lá e impõe